Olá, estamos de volta ao podcast Direto ao Assunto, agora na nossa 5ª edição. Eu me chamo Isabel de Castro Pinto, sou historiadora. Estamos aqui, eu e o jornalista José Neumann Pinto, direto ao assunto, para conversar com o jornalista Miguel de Almeida. Fala, José Neumann Pinto. Miguel de Almeida, vulgo Miguel Ventania, como diz Elomar Figueira de Melo, é poeta, é jornalista, faz parte da história do jornalismo, é cineasta e é um grande crítico de música também. Está lançando agora o livro Primavera nos Dentes, a 2ª edição, a respeito da participação dos secos e molhados no desgaste da ditadura. Miguel, seja bem-vindo ao podcast Direto ao Assunto. É um prazer enorme, uma satisfação enorme tê-lo aqui. Você é uma pessoa muito querida por mim, pelo José Neumann Pinto. Vocês Digo mesmo, são Isabel, amigos de longa data, Miguel, eu sei disso. E para mim é uma satisfação ser parte agora, integrante dessa amizade que une os dois há bastante tempo, né, Miguel? Quero agradecer muito a você, Isabel, a Zezinho, meu querido amigo de algumas décadas, por estar aqui. Desejo a maior sorte ao programa, ao podcast Direto ao Assunto. Já acompanho como amigo e também como fã do trabalho do Zezinho, acompanho o trabalho dele há algumas décadas e sei do compromisso agora de vocês com a cultura e com a política Sim, deste país. sim. Esse aqui é um podcast que funciona no canal do YouTube José Neumann Pinto e no Spotify, Direto ao Assunto. Vai lá, vem cá. Vai lá ver os outros episódios, os outros 4 episódios. O primeiro falando sobre o documentário Acordo com o Lampião Só na Boca do Fuzil, que é o primeiro, que é o de estreia. Depois, as 2 conversas, né, que eu tive com o Neumann acerca, Miguel de Almeida, da trajetória de Neumann, enquanto jornalista. A gente vai conversar um pouco sobre essa Só tua... 2, devia ser mais. Né? O Zezinho tem uma Os história dois, mais longa que é muita 2 história para contar, episódios. e 2 episódios, meu Deus, acho que não deu nem para começar, não foi nem um aperitivo. E com o Miguel, queria também trazer um pouco da tua trajetória de jornalista. Muitas pessoas conversaram com a gente sobre o quanto foi importante a conversa de Neumann enquanto jornalista, enquanto profissional do jornalismo, porque é uma área da comunicação que vem sofrendo muitas mudanças, e mudanças muito rápidas. E acho que você e o Neumann são profissionais de alto gabarito. Vocês não são somente jornalistas, vocês são pessoas interdisciplinares, são verdadeiros polímatas. Neumann disse, né, que você é poeta, é cronista, é cineasta, é um monte de coisa junto. E essa tua trajetória não é de agora, não é de 10 anos atrás, não é de 20 anos atrás, para o espectador nos acompanhar, né, nessa tua caminhada. Essa tua trajetória é do final da década de 70. Ela acontece, inicialmente, eu percebi, né, pelo que eu li ao teu respeito, que ela se dá antes mesmo de você se formar. Então, a tua formação enquanto jornalista na Casper Libero, óbvio que foi importante, mas aquilo ali foi o pontapé inicial para você ser quem você é. Né? Não só enquanto profissional do jornalismo, mas por toda essa tua trajetória que você conseguiu construir ao longo do tempo. E aí vejo que você é um cara muito brilhante. Você conseguiu mudar a Folha Ilustrada, né? Mudar os artigos escritos lá. Você, pelo que eu li, conseguiu revolucionar a Folha Ilustrada e depois o Globo em suplementos, em especial relacionados à cultura, né? Havia esporte, política também, mas à cultura. E eu acredito que aquela reportagem que você fez saindo, né, daqui
para fazer a trajetória que Mário de Andrade fez na década de 20 e transformar essa tua caminhada, essa tua reportagem, fazer esse registro escrito para o público no jornal, eu acredito que tenha sido... Eu queria que você contasse para o público o quanto que isso foi importante para a tua trajetória, não só enquanto jornalista, mas enquanto esse profissional completo que passeia pelas várias áreas do saber, Miguel. Opa, obrigado, Isabel, pelo esse introito, eu fico muito agradecido. Eu vou querer, ao mesmo tempo, poder me defender desses elogios seus, tá? Eu quero dizer uma coisa, primeiro, eu acabei fazendo jornalismo porque eu me formei no final dos anos 70, e nesse tempo vivíamos sob uma ditadura militar, e era essa coisa cartorial brasileira. Eu só poderia trabalhar em jornal caso eu fizesse uma faculdade de jornalismo. Então, a minha intenção foi seguir esse caminho por uma obrigação, vamos dizer, por lei. Eu sou completamente... se não teria feito economia ou história, certamente, porque eu acredito que o jornalismo seja uma questão técnica. Então, era importante ter um outro conteúdo, economia, no meu caso, economia ou história. Tanto que grandes jornalistas, Carlos Lacerda, entre outros, por exemplo, não fizeram jornalismo. Isso são caras grandes, né? Francis não fez, Davi Nassi não fez jornalismo, e eram caras maravilhosos. Samuel Weiner não fez jornalismo, por exemplo, certo? É um cara importantíssimo. Você na Casper Libro, você cruzou com professores como Gaudencio Torquato, Zé Marques de Almeida, Zé Marques de Mello, né? João Batista Natali. Então, eu ia justamente falar disso, Zezinho. Eu cruzei com o meu querido, até hoje, meu amigo querido Gaudencio, certo? Que eu tenho Gaudencio é meu primo. É mesmo? Eu não sabia. Ele foi um grandíssimo professor. A mãe dele era prima da minha avó, mas então, primo. Aliás, eu tenho um detalhe interessante. O Gaudencio é meu primo e é primo do João Almino. Só que é o seguinte, o Gaudencio é primo do João Almino, grande romancista, exato, de Mossoró, por causa do pai. E meu primo por causa da mãe. Mas está bem cercado. O Zé Marques. Quando eu vim para cá... O Zé Marques também foi meu professor. Quando eu vim para cá, a minha avó, Quinô, pediu à prima dela que escrevesse uma carta para o filho para ele me introduzir no jornal. Eu não precisei disso por causa do Euríclides Formiga, entrei na Folha. Quando eu era editor de opinião, o Zé Marques me procurou para dizer, tem um primo teu que escreve magnífico. Eu era editor de opinião. E aí chamei o Gaudencio para editar artigos lá, abri a gaveta e dei a carta da mãe dele, né? Uma das coisas engraçadas. Ficou surpreso. E o Natali foi meu querido amigo, o Natali... também foi teu professor, Natali? Não, Natali não. Natali foi depois, né? Exatamente, foi meu colega na Folha. Quem é teu professor, teu mestre inesquecível? Então, além do Gaudencio, que é hoje meu querido amigo, uma pessoa que eu tenho maior admiração, eu tenho saudades do Péricles Eugênio da Silva Ramos, que, como nós, né, é uma pessoa ligada à poesia, poeta. Grande tradutor de Shakespeare. Maravilhoso. E a quem eu devo dezenas de indicações de literatura. E também ele era, como vocês, assim, um fofoqueiro nato, e gostava de contar pedacinhos, gossips de escritores, do Oswald, do Mário de Andrade, toda essa turma que ele tinha conhecido, tinha vivido. Então eu estava diante... Ele era velhinho já. Exato. Eu estava diante da história que então ele me trazia aquele frescor desses personagens todos. Ele fez parte comigo do júri da Bienal Nestlé de literatura. Foi exatamente quando ele morreu, aí foi substituído pelo Zé Paulo Paes, que era o nosso coordenador, né? E ele não chegou a me contar nenhuma fofoca boa, viu? Eu acho que ele escolheu você porque ele viu em você um companheiro de fofoca. E tinha uma coisa engraçada, porque estamos falando de 76, 77, né? E eu fazia parte daquela turma que era oswaldista, né? Oswaldiana, e ficava provocando ele. Mas como é que vocês não capturaram o Oswald de Andrade, isso aqui? Ele era o anti-Oswald. Ele era o anti-Oswald, ele era da turma do Mário. Eu era garoto, estava nessa brincadeira de ser Fla-Flu brasileiro, que sempre tem, né? Essa tua história é muito
você era muito jovem, 20 e poucos anos. Como é que aconteceu isso? Você se encontrar nessa história com... Você querer saber um pouco dessa história do Mário de Andrade e você querer seguir os passos do Mário de Andrade. Conta como Aí, foi isso esse é processo. gostoso. Isso é invenção tua? É sugestão de Exato, alguém? eu aprendi no jornalismo, no meu cotidiano. Eu comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 15 anos. Uhum. E aprendi a trabalhar cedo porque eu precisava pagar meus estudos, viver essa coisa. Meu pai falou: se você quiser alguma coisa melhor do que eu te dou, você tem que ir trabalhar. Eu comecei a trabalhar cedo, 15 anos. E aprendi, então, desde cedo a buscar oportunidades. Isso foi no jornalismo também. Uhum. No sentido... Então, um dia eu li o Turista Aprendiz, que tinha acabado de ser lançado pela editora Duas Cidades, 82, 81 para 82. Li, achei aquilo maravilhoso e propus. Ao Dom Pereira, que era o secretário de redação da Folha, e ao Boris Casoy, a ideia de eu refazer aquele trajeto, porque em 82 seriam uns 40 anos, né, da Semana de Arte Moderna, e eu falei, poxa... Desculpe, o negócio a viagem do Mário até Letícia, né? Foi em 19, não é isso? 27. Foram duas viagens. Foi uma 27 e outra 29. 29. E eu propus, então, falei, vamos aproveitar. Tinha a gente já vislumbrava em 82 que aquela ditadura ia acabar e que você tinha que ter um ponto de conexão entre aquele momento nosso e restabelecer as melhores ideias que tinham vindo até então, de escritores, pensadores todos. Eu falei, eu propus de refazer o roteiro e acrescentar isso, o sertão, porque o Mário foi para Natal e depois pegou um barco, na segunda vez ele desceu de Belém até Letícia. Então, em duas oportunidades ele fez essa viagem, 27 e 29. Então, eu propus refazer essa viagem e acrescentar o sertão, porque eu achava importante ter o sertão nessa viagem minha, e também depois Brasília, porque o Mário faz 29, Brasília é de 61. E foi aceito. Obviamente, eu tinha que fazer fiz a viagem assim, em condições bastante, vamos dizer, modestas. Eu viajei de avião até o Rio. Depois, praticamente, eu fui subindo de ônibus. Viajei de ônibus, viajei de barco, viajei de carona e me hospedei em pensão, raramente em hotéis, em pequenas casas de amigos. Nem tinha. Nas cidades nem que você tinha, não tinha nem hotel. tinha, exatamente. Vou chegar Imagina lá. o Mário. Imagina. É que o Mário, na verdade, ele ficou nas capitais. Nas capitais. Na casa de Câmara Cascudo. Né? Tem uma história genial do Câmara Cascudo, porque quando eu cheguei em Natal, eu queria... E a minha ideia é reencontrar personagens que estavam ainda vivos da época do Mário, que, portanto, que tinham sido personagens do Mário no Turista Aprendiz. Um deles era o Câmara Cascudo, a quem eu tinha maior admiração. Né? Ainda tenho. 2. Procurei o Câmara na casa dele. Alguém Surdíssimo. Falou, pode vir que ele te espera. Daí, quando eu cheguei na casa dele, ele estava sentado numa cadeira de balanço, de pijama, com aquele óculos dele imenso, e gritou, estava esperando o senhor. Eu falei, como estavam esperando o senhor? Pensei que foi porque eu tinha marcado. Ele falou, não, tenho lido suas crônicas. Então, o Câmara Cascudo estava lendo... Alcance nacional, né? Estava lendo as crônicas que saíam diariamente na Folha Ilustrada, da Folha. Da viagem. E sabia que em algum momento eu ia bater na casa dele. Então, achei que chegou. Né? Chegou. E foi uma conversa deliciosa por horas. Ele não ouvia direito, então eu tinha que escrever. Eu estava junto com um amigo meu querido, que é um arquiteto, que é o Ari Rocha. Amigo de Ney Leandro, né? Lá de Natal. De Natal. Aí eu comecei a escrever as perguntas que eu queria conversar com ele. Ele falou assim: que letra de merda! Eu tenho uma letra muito ruim, uma caligrafia de jornalista que é coisa rápida para anotar. Né? E daí o Ari me salvou, que é a letra de arquiteto, vem uma letra mais rebuscada, mais fresca. Né? Daí foi uma conversa deliciosa. E esse material foi a última vez que um jornalista, de fato, conversa com o Câmara
né? Luiz da Luiz da Câmara Câmara Cascudo, Cascudo. da Isso. Câmara Cascudo, conversa com ele e coloca esse material no jornal, porque ele viria a morrer pouco depois. Uhum. Né? Aí eu fui na biblioteca dele, que era um quarto anexo da sala. E o primeiro livro que eu puxei era um livro do Oswald de Andrade para ele, uma coisa assim. Né? Dedicada a ele. Dedicada a ele. Eu não me lembro qual era o livro do Oswald, mas eu me lembro que eu vi a assinatura do... Foi a primeira vez que eu vi a assinatura do Oswald de Andrade. Foi um choque para mim aquela história, né? Porque eu tinha 21 para 22 anos nessa época que eu estava fazendo a viagem. Isso. Então, era como se estivesse tocando, né, a história. Né? E foi perfeito. Esse material depois, eu passei em outros lugares, eu passei por Manaus, né? E tive muito com o Márcio Souza, que falou, olha, esse material seu que você está fazendo dá um livro. Eu falei, você acha que dá um livro? Eu estava fazendo as crônicas diárias, escrevia em praça, máquina de escrever, Márcio né? era um sucesso, não? Márcio já era. Márcio já tinha publicado Galvez, já tinha publicado Imperador do Acre. a Médio Maria, Médio né? Maria. Entre outros. Mas era o grande best-seller brasileiro, assim, literatura de qualidade, era o Márcio naquele momento. E ele falou, esse material só dá um livro. Eu falei, só se você escrever o prefácio, né? Ele falou, claro que eu escrevo. É meu. Ele falou, é claro. meu. Né? E daí, inclusive, quando eu comecei a mexer, voltei a São Paulo, era um sucesso, eu não sabia que as crônicas estavam sendo tão lidas, tinha uma montanha de cartas no jornal, né? Eu sentia que o material estava sendo lido, não só, por exemplo, o Câmara, como vários jornalistas do Ceará, de Belém do Pará, entre outros locais, me esperavam para me entrevistar. Então, era um acontecimento essa ligação, porque não foi só... O repórter virou notícia. Exato, é isso que é interessante, porque não era só na Folha que estava tendo essa repercussão, era em outros veículos, porque era uma revelação sobre o Brasil, que assim, foi tipo um achado, como que você viaja e vai encontrar com o Câmara Cascudo, no Rio, Pedro Nava, certo? Assim foi acontecer. Eu tive com o Chico Bento, que era o grande cantador de coco, que o Mário esteve... Onde você encontrou o Chico Bento? Uma cidade próxima a Natal. Eu não me lembro qual era o nome da cidade. Ele não morava na cidade de Natal, morava como se fosse São Paulo, Osasco, algo assim. E o Chico foi o cara importantíssimo para o Mário descobrir a ideia do coco, né? Ele cantava e o Mário, que era músico, ia anotando esse material. Quer dizer, então eu fui recuperando esses personagens e fazendo uma ligação com a nossa contemporaneidade. O Câmara Cascudo, por exemplo, é um dos caras tão importantes quanto o Gilberto Freire, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, sabe? É um desses grandes, vamos dizer, moldadores da cultura brasileira. Vaqueiros e Cantadores, grande clássico. Vaqueiros e Cantadores. Só lembrando, viu, Miguel, que esse trabalho que o Mar de Andrade fez foi importantíssimo. Ele se antecipou em pelo menos uma década a toda a discussão que permeou a década de 30, que foi capaz de... era Vargas, né? Durante o varguismo, que foi capaz de moldar o que a gente chama de identidade nacional brasileira. Então, ele foi capaz de estar com personagens do Brasil inteiro, de norte a sul, em uma década antes, né? No momento em que se falava, na década de 30, que a gente vai pensar nesse Brasil, o Brasil mestiço, né? O Brasil diverso, o Brasil, esse Brasil pensado numa perspectiva mais centralizadora, né? Não esse Brasil que estava solto, disperso, que as pessoas não tinham muita noção do que era o Brasil, do que era o brasileiro. Então, eu acredito que Mar de Andrade antecipou em pelo menos uma década uma discussão que só vai se consolidar aí com personagens, né, como você falou, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda também, Luiz da Câmara Cascudo, essa discussão que permeava o meio intelectual do que é o Brasil, do que é o brasileiro. E aí eu vou aproveitar essa oportunidade para te perguntar, que Brasil do Mar de Andrade você encontrou lá e que Brasil não estava mais lá? O que foi que mudou? Eu acho que eu encontrei o final do Brasil. O Rodrigo de Melo Franco Andrade, que foi um dos criadores, dos primeiros diretores do IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele que é uma inspiração do Mário de Andrade,
né? Isso. Umas defesas do Mário, né? Interessado na questão da memória brasileira, ele dizia que o patrimônio, dizia cinicamente, né? E de uma maneira triste também, que a decadência é um dos aliados do patrimônio histórico. Ou seja, a decadência, Até no caso, hoje. veja a decadência Olha do centro só. da cidade de São Paulo, do Que Rio de atualidade, Janeiro, né? De etc. pensar. Isso protege o patrimônio, porque daí o Uhum. progresso não chega. Sim. E eu peguei o Brasil, naquele momento, 82, que era vítima dessa decadência. Né? O final de um ciclo econômico, a gente estava ainda. A ditadura tinha privilegiado sempre alguns locais brasileiros, tinha feito as grandes besteiras deles, como a Transamazônica, e, por exemplo, cidades como João Pessoa, como Manaus, entre Recife, entre outras. Eu ainda peguei o que era muito do que o Mário tinha visto no final dos anos 20 e 30. Final dos anos 20. Né? Ainda isso permanecia. Isso daí, poucos anos depois, né, com a redemocratização e o crescimento dos centros urbanos, das grandes capitais, isso foi perdido, né? Chegou o chamado progresso. Então eu tive a oportunidade de ver, assim, podia sentir o cheiro onde que o João Pessoa tinha sido assassinado, certo? Tinha Você lá foi lá na confeitaria? tinha exatamente, tinha lá. Então eu senti esse cheiro. Como, por exemplo, eu fui a Catolé do Rocha, me hospedei na casa da prefeita, porque não tinha hotel, não tinha pensão, não tinha nada, né? Porque eu queria reconstituir. Era Maia ou Suassuna? Era a grande rivalidade. Eu não me Maia ou lembro. Suassuna? Era uma prefeita, imagina, em 82, uma mulher prefeita de uma cidade como machista. Como... Exato, Catolé do Rocha, exatamente esse machismo todo. Eu fiquei hospedado na casa dela. Eu fui lá para recuperar a história do Lampião, que tinha tentado invadir Catolé e tinha sido rechaçado a bala. A né? bala. Certamente. Vamos fazer um flashback? Vamos. Você está falando isso tudo e falou no Oswaldinho Mendes, né? Oswaldinho que interpretou o Salim Miguel na peça do Nelson Rodrigues, brilhantemente. E ele foi um bom chefe para você, não? Ou você fugiu dele para ir para a Folha? Quem te chamou para a Folha? Não, o Valdinho foi meu primeiro chefe. Me contratou, eu estava no finalzinho do primeiro ano de faculdade, no jornalismo na Casper. Foi uma pessoa excelente. Porque eu estava. A primeira pessoa, que é meu amigo até hoje, tá nesse livro aqui, Primavera nos Dentes. A primeira pessoa que ele me colocou para entrevistar foi simplesmente o Plínio Marcos. Olha que delícia, a primeira pessoa. Eu almoçava diariamente com o Plínio Marcos no restaurante Paribá, atrás da biblioteca Mário de Andrade. Olha a nossa conversa, onde é que leva, né? Eu almoçava com o Plínio Marcos e com o chefe da censura, Zé Vieira Madeira. E o Plínio ficava lá recebendo Leila Assunção, Ruth Escobar, para liberar as peças através do Madeira. E descobriram isso, o Madeira liberou, inclusive, o País de São Saroê, de Vladimir Carvalho, e a ditadura descobriu isso e puniu o Madeira com demissão, sem direito à aposentadoria. Sumária. Sumária na Polícia Federal. Mas aí ele já tinha liberado tudo, a doutora Solange já tinha perdido a sua... Mas o assunto da nossa mesa, adivinha aí qual era? Era só um? Mário de Andrade. Não, Plínio Marcos. O Plínio. O assunto da mesa era futebol. Era só futebol. Que era um Santista roxo, né? Santista roxo. Ele contava a história no almoço, por exemplo, um dia que ele foi preso pela ditadura, né, no Porto de Santos, e ele olhou assim para o policial que estava prendendo, né, e disse: Reco, reco, bolão e azeitona. Era o azeitona do São Cristóvão de 1900. O Plínio sabia todos os times de futebol de cor, né? Então é isso aí. Mas você gostou do Oswaldinho, mas quem te chamou para a Folha? Como é que foi o teu namoro com a Folha? O Boris Casoy. Essa história é tão maravilhosa, porque eu estava, a última hora fechou e eu fiquei sem emprego. E aí eu conheci o Boris, porque eu tinha entrevistado o Boris e eu tinha uma namorada, estava sem emprego, estava terminando a faculdade ainda, e eu tinha uma namorada que havia ido para o Nordeste. Naquela época, todo mundo nas férias, garotada da minha idade, ia tudo para o Nordeste. E eu estava sem dinheiro. Falei, vou encontrar você. Falei, como que eu vou encontrar se eu não tenho dinheiro? Falei, bem, eu vou trabalhando. Falei, então eu vou fazer algum freela. E liguei para o Boris.
Daí o Boris falou, eu queria falar com você. Falou, vem aqui, Boris, delícia, sempre foi uma delícia pessoa. Ele falou, passa aqui, no final da tarde, começo da noite, fechamento do jornal, a gente conversa. Eu fui lá, expliquei ao Boris o seguinte, eu estou indo para o Nordeste, vou em tais capitais, mais ou menos, e queria escrever, fazer uns freelas para você, para o Caderno de Turismo, onde você achar importante. Ele falou, tá bom, claro, é uma delícia, né? E daí ele pegou, estava na redação, o jornal já quase fechando a primeira página. Ele olhou para o lado, em direção à Ilustrada, né? Aquela área grande da redação, que era. Não tinha mais ninguém na Ilustrada àquela hora da noite. Fechava bem mais cedo. Né? Fechavam mais cedo. Né? A redação estava vazia, inclusive a área da Ilustrada, das mesas. Ele olhou para o lado e falou assim: vem cá, o que você acha de você trabalhar na Ilustrada? Eu falei, pô, que legal, rapaz, eu topo. Eu vou viajar. E você, na volta, eu tô aqui com você. Ele falou, anunciou amanhã. Ele falou, exatamente. Ele falou, não, se você quiser, tem que começar amanhã. Daí eu pensei, deu meio segundo, eu falei assim, tá bom, topo. Né? Daí eu perdi uma namorada, porque ela ficou chateada porque eu não fui encontrá-la, e comecei na Folha. Foi assim que eu comecei. Maninho, o Boris, eu te pedi para contar a tua história com o Boris. Minha história com o Boris também é semelhante, que é a seguinte, até... Hoje, você falou no Adão Pereira, né? Adão, grande figura. O Adão Pereira era o editor de cidade na Folha, né? E eu era repórter da Folha. E a minha situação era a seguinte, eu ganhava 1.500 cruzeiros por mês, pagava 750 cruzeiros de aluguel e 750 cruzeiros da escola de medicina da minha primeira mulher, Regina. E aí eu não tinha como comer, né? Aí o Odon disse assim, não, você vai trabalhar com o Boris na assessoria de imprensa de Figueiredo Ferraz. Ah, tá. E aí, eu me emociono até hoje, porque aí eu reuni a meu favor um comunista e um direitista. Odon era já vereador comunista, né, do Partido Comunista mesmo, né? E o Boris, declaradamente, de direita até hoje. Né? Eu nem sei se o Odon ainda é vivo. Não, o Odon já faleceu. O Odon já faleceu há uns 10 anos. Que figura fantástica que era o Odon, né? Odon um cara brilhante. Brilhante. E o cara que mais conheceu esta cidade. Você sabe que eu já gostava de São Paulo, que como eu comecei a trabalhar cedo, e eu obviamente fui trabalhar no centro da cidade, né? O meu primeiro emprego como auxiliar de escritório foi na Rua Marconi. E eu adorava aquela coisa do centro, Rua Marconi, Barão de Itapetininga, 7 de Abril, e acabei, obviamente, com a literatura, aquilo vai levando a você identificar os espaços. E com o Odon, né, que ele foi na Folha, e meu amigo, era meu chefe, mas logo se tornou meu amigo, eu fui aprendendo esse olhar sobre a questão urbana, sabe? Por exemplo, esses dias eu estava lendo uma reportagem na New Yorker falando sobre Robert Moses. O Moses, a primeira pessoa que eu ouvi falar foi o Odon. Moses foi o cara que nunca foi prefeito, nunca foi governador de Nova York, mas foi o homem que mais fez pela cidade de Nova York. Criou as principais avenidas que em Nova York são ideias do Moses, entre ideias urbanísticas e ideias de construções, prédios que tinham um uso social também, certo? Quer dizer, daí eu fui aprendendo a olhar a cidade, vendo que a cidade não é só a questão do morador, tem a questão do poder ali dentro, né? O que significa. Daí, Miguel, claro, eu fui parar no Haussmann, saber o que o Haussmann tinha feito em Paris, o que tinha sido feito em Viena também. Quer dizer, o Odon era uma pessoa brilhante, assim, para você olhar. É um poeta, né? Tinha um problema que ele era santista, né? Esse é um problema. Eu, como corintiano, era uma clivagem ali. Pois imagina que naquela época o Corinthians era um tremendo freguês do Santos de Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Freguês. Miguel, a tua condição de repórter, acredito que tenha contribuído enormemente para um olhar diferenciado sobre a cidade, porque uma reportagem de verdade, a reportagem que vocês faziam, que hoje está cada vez mais rara, vocês devem saber disso, é uma reportagem que te obriga a conhecer a cidade. E principalmente na década de 70, de 80, que vocês tinham que ter um mapa da cidade na mão, vocês tinham que... Não tinha o Google Maps, né? Vocês tinham que ter uma relação de
realmente de muita intimidade com a cidade. Como foi essa tua experiência de repórter nesse processo de abraçar a cidade nessa perspectiva eh, literária, poética? Qual era o teu pedaço na cidade? Onde é que você morava? Na época da Folha, eu morava no Sumaré, ali na Rua Pinagés. Agora responda a pergunta de Isabel. Então, eu vou contar uma coisa engraçada. Eu, quando tinha 9 anos, o meu pai, que era advogado, falou muito espertamente, falou o seguinte: olha, você, a partir de agora, vai ser o office boy aqui de casa. O office boy era o garoto que fazia pagamentos. Sim. E a razão era o seguinte: imagina, eu morava perto da Chácara Flora, que é diante do aeroporto de São Paulo, de Congonhas. E a razão dele mandar eu fazer esses pagamentos não era não só porque você tinha que ir de banco em banco fazer pagamento e tal, pegar dinheiro no Banco do Brasil para pagar a Light na época, pagar a conta de água, que eu acho que era o DAI, era essas coisas cartoriais. Então, dava um trabalho imenso fazer esses pagamentos. Então, a questão não era só o tempo que ele perdia fazendo isso, mas também porque eu não pagaria passagem, porque eu, como tinha 9 anos, passava debaixo da catraca. Tá. Então, o bichinho economizava. E com isso, eu saí de casa, quando eu voltava da escola, pegava as contas, ia para a cidade, pegava um ônibus, passava debaixo da catraca e ia para a cidade. Obviamente, eu chegava, vamos supor, a 1 da tarde, eu gastava 8 horas para fazer todos esses pagamentos, porque eu pagava rapidamente e ficava andando pela cidade. Ia comer um sanduíche de linguiça na Casa Califórnia, ali na Praça do Patriarca, um mate no Rei do Mate, que era a única casa que tinha em São Paulo, na Avenida São João, etc. etc. Um Bauru no Ponto Chique. Um Bauru no Ponto Chique, que eu economizava dinheiro. Quer dizer, então com isso eu fui descobrindo a cidade. Eu fui fazendo, inclusive, amigos, né? Essa coisa. Então, quando eu comecei na Folha, eu já tinha experiência, né? esse mapa da cidade por curiosidade, depois por leitura. Sim. Imagina, eu comprei o Crime e Castigo no Vale do Anhangabaú, umas barraquinhas que vendiam, livros, assim, um livro usado qualquer, né, que eu li vários livros usados, e eu comprei o Crime e Castigo do Dostoiévski ali. Eu peguei um ônibus, que era na Rua Formosa, e ia para casa, onde pegava um ônibus. Ia lendo, certo? Quer dizer, então, todo esse... Não tem batedor de livro. Exato. Não pagava a passagem. Não pagava a passagem e a lenda. Batedor de livro. Quer dizer, então, a cidade sempre foi uma companheira para mim. Você sabe que isso até hoje, porque eu não tenho carro. Uns 10 anos atrás, quando o meu filho mais novo já conseguia ir para a escola sem eu levá-lo, eu vendi o meu carro. E eu ando de metrô, ando de Uber, ando de ônibus nas faixas exclusivas, porque eu adoro cidade, adoro ver, adoro parar e ficar observando os prédios que estão sendo construídos, a situação, e conhecendo as pessoas. Isso é a coisa mais gostosa, que você tem um contato com as pessoas. Eu, por exemplo, eu não tenho medo da cidade. Eu não tenho. Tem pessoas que têm receio, né, de andar, essa área é perigosa, isso aqui. Claro que existem áreas perigosas, qualquer local existe, né? Mas eu não tenho esse receio. Então, eu aprendi a andar na cidade, a observar a cidade, certo? E acima de tudo, amar a cidade. Isso estou falando de São Paulo, onde eu vivo, mas eu morei anos no Rio. Eu também ando no Rio sem qualquer mapa, certo? Em várias outras cidades. Eu gosto de cidade. Nova York eu ando bem, Paris eu ando bem, por exemplo, Viena eu ando bem. Certo? Porque eu tenho uma intimidade com a cidade, de descobrir cidades. E, nesses anos todos de viajar, eu sempre... Salvador também. Eu não posso falar de uma pessoa que faz tempo que eu não vou para lá, mas Salvador eu ando bem, Recife eu ando bem. Eu sempre tive a curiosidade de ler sobre cidades antes de eu conhecê-las, certo? Então, locais que eu vou, eu procuro... Por exemplo, fui para Tóquio uns meses atrás, eu li sobre a história de Tóquio, para saber o que era aquilo, certo? Para saber que quando chegasse na cidade, em Tóquio, eu sabia o que era aquela, como tinha sido formada aquela situação. Então, Vamos falar de jornalismo? Vamos? Ô, Neumann, só para concluir a história da cidade. Então, você tem que ler, nem sei se você já leu, sim, ótimo. Lewis Mumford, A Cultura das Cidades, que é um clássico de um norte-americano maravilhoso, espetacular. Eu olhei, eu não conheço. Lewis Mumford. Olha, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu cheguei em 1970, eu fui levado à Folha de São Paulo, ao Cláudio Abramo,
pelo Formiga, Euríclides Formiga. E comecei na Folha como repórter da local, mas o meu sonho era participar de duas grandes revoluções no jornalismo, né? A primeira era no Jornal do Brasil, porque a Maurina do Chim de Abranches levou uns do Chim de Abranches lá para o jornal e, sobretudo, levou para o jornal Odilo Costa Filho para dirigir o jornal. Odilo contratou o Jânio de Freitas, que era um garoto genial, e o Jânio de Freitas fez aquela diagramação moderníssima, que o Fenefa depois herdou, né? Não se lê, famosa frase, não se lê fio, então tirou os fios dos jornais, né? E tal. E a Condessa Pereira Carneiro, por herança do Jornal do Brasil, um jornal de doméstica e tal, se transformou numa revolução mundial, né? De diagramação, de conteúdo. Aí a segunda experiência foi quando eu cheguei, estava no auge, o Jornal da Tarde, que tinha sido criado pelo Mino Carta, e depois tomava conta o Murilo Felisberto, com Fernando Mitre, Ivan Ângelo, Fernando Portela. E depois aí eu já tinha saído da Folha, né, quando foi feita aquela grande revolução por vocês, né? Você, o Matinas Suzuki e o Caio Túlio Costa, entre outros. Bom, você hoje é colunista do Globo, está ainda na editora Lazuli, diretor editorial, publicando autores como Ivan Ângelo, que lançou agora um livro belíssimo chamado A Vida ao Vivo. O Ivan um dos grandes textos brasileiros. Também que trabalhou no Jornal da Tarde, que o repórter que o Rui Mesquita chamava o melhor repórter que ele tinha conhecido, que era o Fernando Portela, pernambucano. Bom, mas você, Lazuli e Globo, né? Uma coluna no Globo, ao qual você foi levado pelo grande jornalista Evandro Carlos Ferreira. Né? Evandro, meu querido chefe, grande amigo, ausência inclusive. no jornalismo. E o Matinas hoje é o chefe editorial da Companhia das Letras. Então, também não está no dia a dia do jornal. E eu tive um grande trabalho para localizar Caio Túlio Costa. Eu sempre encontrava Caio Túlio na Aracaju, mas ele sumiu ali na Aracaju, e eu fui procurar lá no Wikipédia, encontrei a última referência de trabalho dele, eu encontrei numa empresa chamada Torabit, sei lá, monitoramento digital. A empresa acabou? Não, eu acho que não acabou, não. Eu acho que é um momento de transição. Mas eu não sou desses que acham que a imprensa vai acabar. Eu acho que a imprensa é uma coisa necessária. E as pessoas sentem falta da imprensa. O que há é uma transição, um momento da superação do papel. Eu acho que nesse ponto a pandemia veio mostrar que a imprensa pode sobreviver sem o cotidiano terrestre, ou seja, essa questão digital veio valorizar a informação, certo? Vamos pegar o exemplo, seja do The Guardian, ou o exemplo é o New York Times. New York Times nos Estados Unidos, por exemplo, a New Yorker, eu estava falando, que se tornaram veículos, no caso, mundiais. E no caso dos jornais como Globo, Folha, se tornaram jornais nacionais, cobrem hoje o Brasil inteiro e são lidos no Brasil inteiro, né? Eu acho que é um momento de transição desse modelo. E acho que eu gosto muito daquela coisa do Hayek, que falava, Schumpeter, na verdade, que o caos criativo. Eu acho que esse caos, dessa modificação, resulta num outro tipo, um desafio para você colocar no que está sendo destruído, né, que é esse suporte de papel, coisas novas. E, ao mesmo tempo, você veja o retorno de leitura que esses veículos, Globo principalmente,
Folha também, tem no digital. São muitos mais leitores. O número de leitores, 11 milhões, 20 milhões de leitores, certo? Que estão consultando diariamente os artigos, as reportagens. Nesse sentido, eu acho que o que ganhou muita projeção são assuntos diversos. Por exemplo, saúde hoje é uma coisa muito importante, a política é muito importante. Por exemplo, se fala muito da afamada polarização, né? Polarização sempre houve no Brasil, né? Na política, de uma maneira Concordo. geral. Democratas, republicanos, Santos e Corinthians, Chico Caetano, Mário Lacerda, Oswald, Getúlio. né? Exatamente, Lacerda, Getúlio. Isso é uma coisa que faz parte, eu acho, da grande massa, que as pessoas que sabem pensar berimbau ou gaita só, não sabem pensar piano, bateria e contrabaixo. Isso eu acho que é da evolução do pensamento. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de leitores que têm sido agregadas à mídia, a chamada grande mídia, é brutal, né? São números expressivos. E, claro, surgiram essas outras questões, né? Aqui, por exemplo, nós estamos numa situação de YouTube, de Instagram, né? Essa nossa conversa, por exemplo. Quer dizer, então, ao mesmo que é um material de qualidade, você tem terríveis desafios, como, por exemplo, a fake news, a notícia falsa, né? Eu acho interessante esse negócio de fake news, porque lendo o Proust, você lendo Em Busca do Tempo Perdido, quando chega lá nos penúltimo ou último livro da série do Proust, tem a Primeira Guerra Mundial. E aquele famoso embaixador, que agora esqueço o nome dele, ele ajuda a colocar notícias falsas na imprensa. Que notícias são essas? Dizendo que a França não estava perdendo a guerra contra a Alemanha dentro da Primeira Guerra Mundial. E o intuito dele era de dar um ânimo, né, dar uma moral às tropas e, principalmente, conseguir apoio da população à guerra, né? Tanto que vai lá, o Blaise Cendak perde um braço, Apollinaire morre, entre outros autores importantes que são enganados por essa e surpreendidos, né, pela guerra, pelas novas forças. Quer dizer, já naquele momento, estou falando de 14, estou falando de 15, já havia essa questão da manipulação, plantação de fatos verídicos. Né? O caso Dreyfus. Exatamente, o caso Dreyfus é um caso que, aliás, corre todo em busca do tempo perdido, né? Que é uma clivagem importantíssima na sociedade francesa do período. Quer dizer, então, a gente temos que aprender a lidar com o que é falso, com o que é mentiroso, certo? E daí, mais do que nunca, passa a ser necessário o quê? Uma espécie de uma educação digital, né? Uma educação da comunicação, saber o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, certo? Demandas dos novos tempos, Miguel. Exatamente. Né? Então, eu acho que são desafios trazidos por esses novos suportes. Eu estou lendo um livro agora do Acemoglu, Daron Acemoglu, né? Eu nem sei se a pronúncia dele é essa, porque ele é armênio, americano, é professor eu acho que de Princeton ou Harvard, não me lembro, que escreveu Porque as Nações Fracassam, ou agora saiu esse livro dele, chama-se Poder e Tecnologia, Poder e Progresso, que vai mostrando como são os choques de tecnologia, os seus reflexos na população. Ou seja, a Revolução Industrial é uma revolução importante do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social ela demora a pedalar, certo? Ou seja, a tecnologia fica na mão de uma pequena elite. Hoje ainda, a revolução digital que nós estamos passando está na mão de uma pequena elite. E estamos pegando esses maus benefícios dessa tecnologia. Uma delas é exatamente essas redes, chamadas sociais, né? Facebook, principalmente, né? Que é um dos responsáveis por essa luta contra a democracia. Porque sempre haverá quem não concorde com a ideia da democracia. Isso já vem esses 2 últimos séculos vão mostrando isso. Quer dizer, mas é um aprendizado. Nós derrubamos lá, em 45, Hitler, Mussolini, entre outros, passamos uma ditadura, derrubamos uma ditadura, no caso brasileiro. Eu acredito que isso é um processo. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas vão aprendendo
acima de tudo, que a educação é importantíssima. E a educação digital, né, para você aprender, sabe, distinguir esse joio do trigo, das informações, passa pela educação, né? Miguel, essa conversa está muito boa e a gente vai concluí-la com chave de ouro falando sobre Primavera nos Dentes, que foi lançado inicialmente em 2019. Não é isso, Miguel? É. Você ficou inquieto, aí voltou, aí houve uma segunda edição agora, né, em 2023. E eu gostaria de saber como foi o teu encontro com os Secos e Molhados. Por que tu decidiste entrar em contato? Onde é que você entra nessa história também dos Secos e Molhados? Porque o teu interesse em estudar, pesquisar, escrever a trajetória dos Secos e Molhados? Como foi? Como foi esse processo? Conta pra gente. Eu acho interessante que eu escrevo não ficção, mas a não ficção, geralmente, ela sempre tem um pé na questão pessoal. Eu acho Sim, difícil não haver. é visível E no caso na escrita, na tua no escrita caso do aqui. Secos, foi porque eu, quando tinha 13 para 14 anos, eu fui assistir o show dos Secos Molhados no Teatro Itália, que foi o segundo espetáculo que se fazia, e o primeiro do lançamento do disco deles. Uhum. Quando o Alcino Leite, que era editor da Três Estrelas, me chamou querendo publicar alguns livros meus, ele falou: "Pensa, o que você quer escrever?" Eu fiquei pensando, vou escrever alguma história. Eu me lembrei dos Secos Molhados, porque como eu sou uma pessoa que foi criada sob a ditadura e certamente ajudei e contribuí para derrubar a ditadura militar, eu acho importante se contar esse período de formação, esse período de conscientização política. E eu achei que os Secos e Molhados seria um fato, um evento importante na cultura brasileira e portanto, cultura política brasileira, para se contar esse momento de tentarmos erudir o poder militar. E os Secos e Molhados, eu acredito que foi um dos grandes artefatos contra esse poder militar. Por quê? Porque havia um olhar político sobre como derrubar a ditadura, que era muito orientado por uma esquerda, as forças de oposição, muito quadradas, muito um manualzinho, né? Tanto que vai dar em momentos como na luta armada, que era foi uma verdadeira loucura, certo? A questão era política. E os Secos e Molhados trazem um componente político que era extremamente sedicioso, porque era a questão do comportamento, né? A questão do comportamento. Sem E dar da uma palavra, sexualidade. né, Miguel? Porque Hã? eram pessoas que chutavam o balde nessa atmosfera muito repressora, apenas com arte e não com militância política. Eu acho que essa Exatamente. é a face mais interessante dos Secos e Molhados nesse contexto, né, do regime militar. E veja uma coisa interessante. Eles trazem para a poesia, para a música brasileira, um conteúdo, porque eles musicam poemas de vários autores, como Vinícius de Moraes, Oswald de Andrade, Solano Trindade. Uhum. Olha só o elenco, que turma, né? Musicam. E vamos, por exemplo, o Gerson Conrad vai musicar Rosa de Hiroshima, que era um poema do Vinícius de Moraes, escrito no final dos anos 50. Agora estamos em 72. 72 a gente vivia o grande medo, né, de uma guerra nuclear, né? Estados Unidos, né, Ocidente Dessa Rússia. versus a Rússia. E ele vem e o Gerson musica esse poema e se transforma num sucesso brutal. Agora, vamos cotejar a Rosa de Hiroshima, o poema Rosa de Hiroshima, com essas coisas que hoje são trazidas por essas duplas caipiras. Sabe? Olha o degrau que a gente experimentou. A gente experimentou, né? Essa queda livre, né? A queda da casa de Usher, né? Que a gente experimenta hoje em dia. Uhum. Né? E então você tinha uma qualidade brutal. De outro lado, você tem o Ney Matogrosso, que traz a dança, né, o gestual, os trejeitos, certo? Que são totalmente teatrais. E pintando o rosto. Pintando o rosto. E a voz. Eu vou chegar lá.
e pintando o rosto. Então, são camadas completas, chocantes, que era uma coisa que existia, vamos dizer, dentro do meio teatral. O Ney vai e capta toda essa modificação, essa ebulição, essa sedição, né, que já havia de uma maneira cult, um pouco nos teatros todos e traz. E temos a sorte imensa de o cara ter essa voz, né? Ter essa única. Uma das coisas raríssimas. Única no mundo. Né? Única Raríssima, no mundo. raríssima. Eu não vi esse show do Teatro Itália, mas eu vi quando Walter Silva Pica-Pau, chegasse a trabalhar com o Pica-Pau na Folha? Não. Crítico musical da Folha e produziu um programa chamado Misturação. E ele levou uma geração inteira, né? Fagner, Belchior, Simone, Edinardo, Raul Seixas, e levou, porque era muito amigo do Moraci Duval que eu conheci exatamente através do Walter Silva, para o Misturação. Quando eu vi o show do Ney, que era o show do Ney, né? O resto era tudo figurante, né? Eu falei para o Moraci, disse, Moraci, você tem um fenômeno mundial. Agora, o filho do Apolinário não vai aguentar esse. Você até que não maltrata assim como eu estou maltratando o João Ricardo. Você deve ter uma certa amizade com ele, não sei. Mas o João Ricardo não aguenta, não vai aguentar isso. E foi o que aconteceu. Por isso que o Ney foi lançado, e o Moraci foi expulso, foi demitido e tal, né? E você relata aqui de uma forma absolutamente nova, absolutamente criativa, absolutamente coerente e num livro histórico da crítica musical no Brasil. Quer dizer, você que revolucionou o jornalismo, junto com Matinas, Caio Túlio, e o Rui Castro, né? O Rui Castro era do time de vocês. Era colega nosso. Depois você andou dirigindo filme aí sobre a Semana de Arte Moderna e ele fez um livro dizendo que moderno mesmo são os cariocas. Né? Miguel, eu achei bem interessante. Aí eu me encontrei contigo nessa leitura, quando você falou do papel primordial das crianças e das mulheres vendo os Secos e Molhados, vendo o Ney Matogrosso, porque foram essas mulheres que lotaram esses espaços e que fizeram com que, em poucos meses, eles tivessem uma ascensão meteórica dentro dessa lógica repressora do regime militar. E eu me encontrei justamente porque eu me apaixonei não mais pelos Secos e Molhados, porque eu não alcancei, né? Que eu sou de 79, não alcancei os Secos e Molhados. Eu só tenho lembrança e paixão pelo Ney Matogrosso. E eu me encontrei justamente porque minha mãe era a mulher que amava o Ney Matogrosso, e que ama até hoje, que acompanha o Ney Matogrosso até hoje. E foi muito interessante você colocar isso de forma... Achei até muito sutil essa questão. Paterna. Não, de forma muito sutil, porque onde estavam os homens, né? Como é que nesse momento em que havia ainda, né, muito forte uma sociedade ainda muito machista, que até impedia ainda, né, na década de 80, isso era um processo que ainda estava acontecendo, que as mulheres estivessem nos espaços públicos. Imagina num show gritando e enlouquecendo por Ney Matogrosso, que continua sendo essa figura excêntrica, que você fala isso muito bem, achei muito interessante, e foi nesse momento que eu me encontrei contigo, né? O quanto que as mulheres contribuíram para revolucionar a carreira espetacular, meteórica dos Secos e Molhados, em especial da figura de Ney Matogrosso, no meu caso, né? Que essa paixão vem da minha mãe, jamais do meu pai. Jamais do meu pai. Então, eu quero aqui resgatar o grande poeta Vinícius de Moraes, que é sempre tratado de forma assim, o poetinha, o letrista.
Rosa de Hiroshima é uma obra-prima da poesia brasileira. Ora, vão tomar banho. Eu quero Conta, Miguel. completar o que você está falando. Eu gosto da sua leitura e fico feliz por você ter feito essa leitura, porque eu acredito que, no caso, e está no livro, né, o grande sucesso dos Secos se deve às mulheres e às crianças, né? Era um fenômeno, que eu coloco no livro, que não havia festa infantil onde que não se tocasse o Vira, por exemplo, do grupo, dos Secos e Molhados, e as crianças fantasiadas de Ney Matogrosso, né? Porque ele traz o lúdico, né? Ele traz o onírico Completamente. para, O irreal, o né, para a fantástico, coisa. né? Porque naquela época o pessoal tocava de terno e gravata, ou então aquelas batas que o Caetano usava, aqueles cabelos compridos. Quer dizer, mas você não encontrava nas esquinas ninguém fantasiado em Mato Grosso, exceto, né? Quer dizer, então ele trouxe um personagem novo. Eu acho interessante essa questão das mulheres, porque os Secos e Molhados, ele provoca essa liberação, essa catarse, né? Vivíamos sob uma ditadura repressiva, que em 72 as pessoas estão morrendo dentro dos DOI-CODES, na polícia política da ditadura militar brasileira, era a censura nos jornais, e o show e as músicas do grupo, e esse visual criado pelo Ney para o grupo, né, que é o Ney que cria isso, tanto João, Ricardo quanto Gerson vão atrás, embarcam nessa trip dele visual. Eles oferecem o irreal, e oferecem assim um sonho. E esse sonho é um sonho assim que tem uma sensualidade brutal, porque o Ney não é uma coisa, não era nem homem nem mulher, é o que ele fala, era uma coisa assim andrógena, né? Era uma coisa diferenciada. A pessoa mais sensual, eu não vou dizer nem o homem, mas a pessoa mais sensual de todos os tempos. Em Mato Grosso, né? E tem uma coisa interessante que é o papel das mulheres na erosão da ditadura. Por exemplo, tem esse papel, os Secos Molhados, as mulheres protegem o grupo com as crianças, protegem eles da censura, protegem dos militares, eles são protegidos da repressão. E depois você vai pensar o seguinte, vamos pensar, esse material da mulher na campanha contra a ditadura é muito pouco contado no Brasil. Tem esse papel dos Secos e Molhados. Vamos pensar, Terezinha Zerbini, que é uma pessoa importantíssima na movimentação pela anistia no Brasil, certo? A Ruth Escobar, que vai fazer o festival, no teatro dela, que surge os Secos e Molhados, os seminários de dramaturgia. Ela traz Jean Genet aqui para o Brasil, durante, sabe, no período da ditadura. Quem era o Jean Genet? Era um baita revolucionário, sabe, escritor. Quer dizer, então, o papel das mulheres precisa ser contado direito nessa luta contra a ditadura. E no Secos e Molhados a gente verifica isso. Elas abraçam. Tem a mãe, a mulher do ministro, e a sogra do ministro, que estão lá assistindo o show do Ney Matogrosso em Brasília, certo? Elas não gostavam de ver o show dos Secos, elas não gostavam de ver os pelos do peito do Ney, certo? Mas adoravam a música, estão ali dentro do estádio assistindo aquele grupo. Quer dizer, então é importante a gente ter essa coisa. E essa coisa do feminino, do masculino, que o grupo o Ney vai eclipsar o que é homem, o que é mulher, ou não é nada disso. Bom, é além disso, né? Não é nem contra nem a favor, vai estar lá na frente, é um além do bem e do mal, digamos, certo? Isso é colocado pelo grupo, certo? E essa questão da sexualidade é um choque para a ditadura, porque eles não estavam acostumados com isso, eles não sabiam o que era aquilo, não sabiam que aquilo era tão revolucionário como se mostrou, né? Vejamos hoje em dia esse tema. Até hoje reverbera os Secos e Molhados, né? O papel que eles tiveram nesse momento. Inclusive, Isabel, tem uma novidade boa que eu acabei de gravar 4 episódios que vão ser Primavera nos Dentes, um audiovisual para o Canal Brasil, contando exatamente esse momento dos Secos e Molhados, dessa ditadura e da reação da cultura sobre o poder militar. Em breve vai estar no Canal Brasil. Muito bem. Maravilha! Já estou na fila do sofá
para ver a série do Miguel. E quem quiser este livro autografado pelo autor, basta nos escrever. O primeiro que fizer isso, ganha de graça. Do segundo em diante, vai para a livraria e compra. Vai. E vem para cá. Maravilha, Neone. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio do Direto ao Assunto. Espero que você tenha gostado. É isso aí. Até lá. Vem. Tchau.